Vamos ouvir, Deus tem para nós nessa noite. Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, queria ler um texto da palavra de Deus, lá em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 41. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus e através dele a gente vai meditar nas sagradas letras do Senhor, para que ela nos torne sábios para a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Deus. Texto de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41, diz assim em nome de Jesus: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. E subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, encurvou-se para a terra, colocando o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe, e eis e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou, e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes o fez. A 7ª vez disse o jovem a Elias: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e anuncia a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva não te detenhas. Vamos orar, irmãos? Poderoso Deus, Pai de amor e graça, Senhor Jesus, nós estamos agora na Tua presença, meu Deus, para meditarmos nas Tuas sagradas letras e que elas nos tornem sábios para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Deus. Peço que o Senhor fale conosco neste momento e que a gente possa receber a Tua palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e que nós sejamos fortalecidos no poder da Tua glória, no poder da Tua palavra, para a glória de Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo, Pai, hoje e sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos, pode se sentar. É motivo, de alegria, irmãos? Estamos reunidos aqui nesta noite de culto, de adoração ao nosso Deus. Sabemos aí das tristezas, das dificuldades, que nossos corações enfrentam neste momento de luto, de perda, de dor. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento de transição que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando. Mas antes da gente pensar um pouquinho nas nossas ações e nas nossas batalhas que nós estamos vivenciando, queria meditar com vocês na palavra de Deus nesta noite. E aí eu queria pensar com vocês sobre causas impossíveis, sobre situações impossíveis que nós possamos estar vivendo ou enfrentando na nossa vida, no nosso dia a dia. O impossível, talvez ele não pode ser comparado simplesmente com coisas que são inalcançáveis aos olhos das pessoas ou de todas as pessoas. Talvez o nosso impossível ele está relacionado com coisas que nós vivemos dentro de nós, e muitas vezes as pessoas nem fazem ideia daquilo que nós estamos passando ou daquilo que nós estamos enfrentando nas nossas vidas. O impossível, ele é a concepção e a certeza de algo que nós não conseguimos fazer ou de algo que nós não conseguimos realizar por nós mesmos ou frente aos recursos e às situações que nós temos nas nossas vidas. Esse texto de Elias, junto aqui ao povo de Israel, ele traz para a gente várias reflexões importantes para a nossa vida. Se a gente olhar para o contexto desse texto, ou o contexto desta passagem que eu li aqui nesta noite, narra uma grande seca, uma seca que vinha assolando, castigando a nação de Israel já por alguns anos. Tiago vai dizer que por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra.
Tudo isso, é claro, consequência, né, da desobediência, da idolatria em que o povo vinha vivendo. Tudo isso, né, permitido pelo próprio Deus. Se vocês olharem, né, alguns versículos anteriores, vocês vão ver, né, Elias sendo usado por Deus lá no capítulo 17, versículo 1 e do capítulo 17, onde Deus usa Elias para anunciar que haveria uma grande seca sobre a face da terra, por causa da maneira que o povo estava vivendo, da situação que o povo estava enfrentando. E aí, a partir do capítulo 17, o povo começa a viver uma escassez, né, uma seca que nunca houve na história antes. Mas o fato é que no capítulo 18, Deus ele vai agir de uma forma tão sobrenatural na história de Israel, quando Elias ele traz o povo para viver um desafio na presença de Deus. Acho que vocês conhecem o texto bíblico que narra o desafio que Elias faz contra os profetas de Baal, e ali Deus se faz presente de uma forma tão poderosa, e o texto fala que Deus vence o desafio, fazendo o nome dele ser louvado e glorificado por toda a nação, Mas ainda havia uma situação, havia a seca ainda estava instaurada. Por mais que Deus tinha prevalecido naquele desafio frente aos profetas de Baal, a seca estava assolando a nação ainda, fome, né? E uma série de coisas estava castigando Israel por aquela situação. E aí Elias, depois que ele vive todo aquele cenário, né, do desafio dos profetas de Baal, Elias ele vai dizer para o rei Acabe, para que Acabe se prepare, para que ele coma, para que ele beba, porque Deus mandaria chuva para a glória do Senhor Jesus. E o profeta, irmãos, ele tem tanta fé, tanta certeza, tanta convicção que Deus vai responder e vai derramar chuva sobre a terra, que ele fala para Acabe assim, já ouço o ruído de abundante chuva. Glória a Deus. Irmãos, será que frente aos nossos impossíveis, frente aos nossos desafios da vida, será que você consegue ter fé a ponto de já enxergar a mão de Deus trabalhando em teu favor? A mão de Deus agindo, sabe, frente aos impossíveis da sua vida, da sua história, do seu dia a dia, da sua vida? Será que você já consegue visualizar com os olhos da fé, ou quem sabe ouvir com os ouvidos espirituais, o agir poderoso de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história, sobre o seu dia a dia? Talvez nós somos tendencionados a desanimarmos frente aos impossíveis da vida. Parece que isso faz parte da natureza do ser humano. A gente olha sempre de um olhar pessimista. A gente sempre tem um olhar ruim para as coisas, sabe? A gente sempre tem um olhar que vai enxergar os problemas em vez do Deus que governa todas as coisas nas nossas vidas. A gente sempre vai ter um olhar, irmãos, que vai enxergar as dificuldades das coisas frente a um Deus que é soberano, que é eterno, que é justo, que é poderoso. Talvez nesta noite Deus nos traz aqui para olharmos para a sua palavra, para refletirmos na sua palavra e podemos ter uma perspectiva diferente daquilo que nós estamos vivendo e enfrentando nas nossas vidas. Será que não é hora de você começar a ouvir o barulho de muitas águas para a glória do Senhor Jesus? Glória a Deus. Talvez as pessoas ao seu redor dizem assim, mas esse irmão está meio louco. Essa irmã não está entendendo as coisas. Pastor, nós estamos sofrendo. Pastor, nós estamos passando por lutas. Nós estamos passando por um período de dor. Sim, irmãos, sim, irmãs. Isso é um fato. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor se levanta ao amanhecer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos chorar sim, e a Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas nós precisamos crer que a alegria do Senhor está chegando, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Nós podemos olhar para algumas situações das nossas casas, das nossas famílias, algumas situações que nós vivemos pessoalmente, no nosso relacionamento com Deus, com a nossa vida diária com Cristo, e termos a certeza de que Deus é soberano para cuidar de todas as coisas, e para fazer milagres, irmãos. Deus é um Deus de milagres.
Deus é um Deus de maravilhas. Talvez nós vivemos esses altos e baixos da fé, esses altos e baixos da vida, e nós somos mais tendenciados a pensarmos e a olharmos para as coisas difíceis. Sabia que a maioria dos seres humanos, eles marcam a sua vida por tragédias? A maioria dos seres humanos, eles contam a sua história por tragédias. No ano tal, eu tive que tirar o dente do siso, você não sabe o quanto eu sofri. No ano tal, eu quebrei o pé. No ano tal, aconteceu isso. No ano tal, e geralmente são só tragédias que marcam a história do ser humano. Só coisas difíceis, só coisas ruins, só problemas. Que tal nós, como servos e servas do Senhor, começarmos a marcar a nossa história por momentos de bênção, de alegria para a glória do Senhor Jesus? Que tal, irmãos, de nós começarmos a olhar as coisas de uma maneira um pouco diferente do que as demais pessoas enxergam as coisas da vida? O texto bíblico vai dizer que o profeta Elias, ele tinha uma fé muito viva em Deus. E vocês podem dizer assim: pastor, é fácil, porque Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Sim, irmão, sim, ele tinha vencido os profetas de Baal, mas ele não venceu por ele mesmo, ele não venceu pela sua força, ele não venceu pelas suas qualidades, ele não venceu pela sua vida simplesmente, mas Elias vence o desafio dos profetas de Baal em nome do Deus vivo e poderoso, irmãos. Nós não estamos enfrentando nossas lutas no nosso próprio nome. Talvez, olhando para nós nem estaríamos aqui nessa noite. Talvez olhando para aquilo que nós podemos dar, ou podemos oferecer, ou que podemos repartir, talvez nós não temos nada para repartir hoje aqui. Pelo contrário, né? Às vezes a gente fala assim: hoje eu preciso receber, né? Hoje eu preciso de algo de Deus para a minha vida. E se a gente parar para pensar, sempre nós vamos precisar de Deus, sempre. Essa dependência de Cristo, ela é boa, porque ela faz com que nós deixamos de confiar em nós mesmos e passamos sempre a confiar num Deus poderoso, eterno e justo. Mas nós vamos entender que este Deus em que nós confiamos, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de maravilhas. Olha que contexto interessante. Elias, ele vai dizer assim para Acabe: apressa-te, para que você não fique ilhado, encalhado no meio do deserto, por causa de tanta água que vai cair. Já pensou nessa realidade? 3 anos sem chover. Imagina como a terra está seca. Imagina como há, uma sequidão no solo. Imagine quanta água precisa cair para que a terra, além dela absorver a água, ela possa fazer lama no deserto. É isso que Elias está dizendo. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês creem que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, não só para reverter a situação que nós estamos vivendo, as batalhas que nós estamos travando, mas Deus, Ele é poderoso para conceder muito mais, além daquilo que nós cremos e precisamos para a glória dEle. A Bíblia fala que aonde a tristeza pensa que reina, vai chegar uma hora que até a tristeza vai saltar de alegria para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que aonde Deus está, a sua presença é tão grande, que a graça de Deus, ela é superabundante nas nossas vidas. Nós vamos crer nisso, acreditar nisso, mas só ter fé em nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não vamos conseguir enxergar e vivenciar os mistérios soberanos de Deus para as nossas vidas, irmãos. Olha o relato do texto. Elias vai dizer para Acabe se preparar, porque ele já consegue ouvir o som de muitas águas. Aí Elias sobe para o alto do monte, e lá no alto do monte, Elias, ele vai orar, ele vai falar com Deus. A Bíblia fala que ele coloca o rosto entre as pernas, e ali ele fala com Deus, ele ora a Deus, porque ele tem fé que Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a sua oração. Deus não disse que ia chover, mas Elias tinha fé
que se ele orasse e clamasse ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, responderia a sua oração. Responderia a sua oração. Você crê, irmão? Você crê, irmã? Que se você orar aqui nesta noite, o Deus Todo-Poderoso vai responder a sua oração nesta noite? Você crê, irmãos, que por causa de oração de uma pessoa aqui, a Bíblia chama de justo, né? Mas nós somos justos porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Mas por causa de oração de uma pessoa aqui nesta noite, Deus pode fazer milagres e maravilhas para a glória do nome dEle. É isso que Elias está dizendo, irmãos. É por isso que Elias sobe o monte. É por isso que ele senta, coloca o rosto entre os joelhos e começa a orar, começa a clamar, começa a suplicar, dizendo: Senhor, abre as comportas do céu, Senhor, derrama chuva sobre essa terra. Derrama chuva sobre essa terra. Elias olha para o moço que acompanha ele. E é interessante, né, que esse moço que está andando com Elias, esse discípulo, olha que interessante, né? Olha a camisa do nosso irmão. A missão é eu mais um. Presta atenção em todos os relatos bíblicos. Sempre tem alguém, sempre tem um mestre e um discípulo. Sempre tem um discipulador e uma pessoa que está sendo discipulada. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Jesus, até quando ele envia os 70, ele fala assim: vão de 2 em 2. Para quê? Para que um aprenda com o outro, para que vocês possam criar experiência e façam discipulado. Criem discipulado, criem discípulos, sabe? Pessoas que aprendam com você, para que você faça discípulos, que farão outros discípulos, tudo isso através do poder do Espírito Santo. Essa é a missão, essa é a missão. Está aqui esse rapaz aqui do lado do profeta, e aí o profeta está orando, e olha que ele não está orando, ele está observando. E aí o profeta fala assim: vai, olha na direção do mar, me diga o que você está vendo. E o rapaz vai, olha e fala assim, volta e fala assim: ó, estou vendo nada. Sabe o que Elias faz? Ele diz assim: Deus, não é possível, eu orei, nada aconteceu, estou desanimado. Não, ele continua orando. Ele continua clamando. A Bíblia não fala o tempo que ele ora, qual é o tempo de intervalo entre ele pedir para o rapaz ir olhar e voltar. A Bíblia não fala esse tempo de intervalo. Mas sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós precisamos ser persistentes. Precisamos ter fé, irmãos. Precisamos ter fé. Infelizmente, algumas pessoas e algumas das nossas gerações, elas têm perdido esse princípio da persistência. Sabe, essa coisa que a gente já sabe fazer quando é criança, depois quando a gente fica adulto a gente desiste da persistência. Jesus vai dizer assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta será aberta, busque e vocês vão encontrar. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta abre, e todo aquele que busca vai encontrar. É um princípio bíblico isso, irmãos. Não é aquela coisa assim: eu estou com um problema lá em casa, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, e aí eu oro uma vez e falo: Senhor, se o Senhor quiser abençoar, o Senhor abençoa. Não existe isso na Bíblia, irmãos, não tem esse princípio. Pelo contrário, Jesus, ele cansa de dar exemplo sobre o princípio da perseverança. Uma vez ele conta uma parábola dizendo assim: olha, se chegar alguém na tua casa fora do horário e você não tiver o que dar para essa pessoa, e a pessoa bater na tua porta, você não vai mandá-la embora simplesmente, mas você vai levantar, e se você não tiver pão, você vai até o teu vizinho, pede pão emprestado, sabe? Princípio da perseverança. Ele conta uma outra parábola de uma mulher que tinha uma causa na justiça, só que esta mulher era pobre, insignificante aos olhos dos magistrados, daqueles que governavam, daqueles que julgavam, mas aquela mulher era persistente, irmãos, e ela ia até o juiz todos os dias, dizia para ele assim: juiz, julga a minha causa. Aí Jesus conclui a parábola dizendo assim: olha, o juiz, ele vai julgar a causa dela para a mulher parar de perturbar ele. Em outras palavras, irmãos, seja persistente. Qual milagre que você precisa? Qual milagre que você está buscando? É a cura de uma enfermidade?
seja persistente. É a cura de uma enfermidade emocional, seja persistente. É o conforto do Espírito para alguma coisa que está aí te atormentando na tua alma, seja persistente. É por alguma questão na sua família, junto dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, seja persistente para a glória do Senhor Jesus. Elias ora, fala assim, vai lá olhar. O rapaz vai, olha, volta, nada. Elias continua orando. Aí ele interrompe a oração e fala assim, vai lá olhar de novo. Talvez o rapaz diga, mas de novo, já não tem nada, já falei para ele não tem nada, mas o rapaz vai olhar de novo. E aí o texto fala que na 7ª vez, é um princípio de Deus, né? 7 na Bíblia é um número, sabe, da perfeição, da glória de Deus, tá? E aí na 7ª vez, o rapaz volta e fala assim, Elias, eu vi uma nuvem. Fecha a tua mão, irmão, assim ó, faz aí só, fecha a tua mão, do tamanho da mão de um homem. Abre ela, para ficar um pouquinho maior, né? Quem sabe, tem uns irmãos com as mãos grandonas, né? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu não sei se ele viu desse tamanho ou se ele viu desse tamanho, mas ou assim é insignificante. É insignificante para quem não tem fé. Presta atenção nisso, irmãos. Às vezes nós olhamos para as coisas que Deus sinaliza nas nossas vidas e nós tratamos elas como insignificantes. Mas para quem tem fé, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou assim, fala para Acabe correr, porque vai chover. Você crê nisso, irmão? Irmã? Você crê que os pequenos sinais de Deus podem ser respostas para grandes coisas do Todo-Poderoso na nossa vida? Vocês creem que uma simples mensagem no WhatsApp pode ser o próprio Deus escrevendo através de alguém para você? Você crê, irmãos, que uma simples figurinha lá na madrugada, vamos orar, ou estou orando por você, pode ser a resposta de Deus para um grande impossível da tua vida, para um grande impossível da tua história de vida? Vocês creem nisso? É isso que o texto está dizendo para mim, irmãos. Que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que crê, que é persistente, consegue ver em pequenos sinais da parte dele, que coisas grandiosas vão acontecer para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí o texto conclui assim, dessa forma, Então disse Elias, sobe e fala para Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Irmãos, não é uma garoinha não, é uma chuva tão grande, que pode impedir o carro do rei Acabe andar. E olha que a nuvem é só do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. As coisas de Deus sempre começam assim, irmãos. Sabe, as coisas de Deus sempre começam pequenas, insignificantes aos olhos de muitas pessoas. Mas quando ela conclui o seu agir, quando Deus conclui o seu trabalhar, o seu mover, as coisas de Deus são grandiosas e assustadoras para a glória do nome dele, irmãos. Olha o fechamento do texto, versículo 45 do capítulo 18. Dentre em pouco os céus se escureceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel. Irmãos, eu quero concluir essa reflexão com essa proposta. Quando você tem fé, quando você é perseverante, quando você crê nos pequenos sinais de Deus, Deus transforma aquela situação e faz coisas extraordinárias para a glória do nome dele. Para a glória do nome dele. Eu queria que você, quando nós orássemos daqui a alguns minutos, que você
realmente colocasse um propósito diante de Deus, que você realmente colocasse uma causa diante do Senhor. Impossível. Até porque a Bíblia vai dizer assim, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque para Deus não há impossíveis, irmãos. Não há impossíveis. Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Ele poderia evitar? Poderia. Ele poderia transformar? Ele poderia agir de maneira diferente? Ele poderia. Ele é soberano. Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Lá no velório, né, do pastor Ademir, uma irmã me questionou, dizendo para mim assim: pastor, por que Deus não cuidou? Aí eu falei assim: como você tem a certeza que Deus não cuidou? Quantos milagres, quantos livramentos Deus deu? A gente nunca vai saber. Ainda mais quando a gente lida com tragédia, irmãos. Tragédia não tem explicação. É 1 minuto, é 30 segundos. Se eu fizesse isso, se eu agisse dessa forma, se eu atrasasse 1 minuto, se eu adiantasse 5 minutos. Tragédia não tem explicação. Não tem explicação. Mas mesmo quando a tragédia acontece, se nós parássemos, se Deus permitisse que nossos olhos fossem abertos e nós conseguíssemos enxergar quantos moveres sobrenaturais de Deus aconteceram ao longo da nossa vida, evitando outras tragédias que não aconteceram por causa de 1 minuto, por causa de 1 segundo, por causa de uma situação. Nós talvez, como diz lá, né, o hino do nosso inário, se não me falha a memória, 261, nós estaríamos contando as bênçãos uma a uma, dezenas, e ficaríamos surpresos o quanto Deus já fez na nossa vida. O quanto Deus já fez. Mas tem coisas, irmãos, que ficaram guardadas na soberania dEle. Na soberania dEle. Mas o fato é que nós precisamos crer nos milagres de Deus. Nos milagres do Senhor Jesus. Você crê que Deus faz milagres? Você crê que Deus pode agir em situações impossíveis da sua vida? Se você crê que Deus pode tocar nessa situação que você está vivendo já há anos, né? Quem sabe uma enfermidade, quem sabe um problema, uma situação difícil. Você crê que se você for persistente, se você orar, se você confiar, se você acreditar, se você esperar a resposta do Senhor, por mais que ela seja pequenininha, por mais que ela pareça ser insignificante frente à grandiosidade do teu problema, à grandiosidade da situação que você está vivendo, mas se você confiar em Deus, Deus vai transformar esta pequena nuvem do tamanho da mão de um homem numa grande tempestade que vai molhar a terra e vai devolver a vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. É essa a proposta. É baseado nisso que nós vamos orar. É baseado nisso que nós vamos falar com Deus aqui nesta noite, neste momento. Tudo isso começa com oração. Tudo isso começa com oração. Por isso a gente vai orar nessa noite, nesse momento. E se porventura você nesta noite, nesse momento, você tem um impossível que você quer colocar diante de Deus, para que Deus possa agir através dessa situação, para que Deus possa operar milagres e fazer coisas sobrenaturais. Se você tem fé e acredita que Deus pode mover através da sua vida, talvez Ele inicie uma obra hoje, quem sabe Ele conclua ela já hoje para a glória dEle. Ele é soberano, irmãos, Ele é soberano, sabe? Ele é eterno, Ele é grandioso, Ele é poderoso. E aí você não pode menosprezar o agir de Deus, menosprezar a situação do Senhor. Ontem nós estávamos viajando, né? Essa semana foi uma sequência. Domingo nós estávamos em Parapuã, ontem nós estávamos, né, em outra cidade, hoje nós estamos aqui. E ontem nós saímos de casa com uma missão. Nós precisávamos visitar uma pessoa. Nós precisávamos orar por uma pessoa que está enfrentando um momento muito difícil na vida dela. Fazia quase uma semana que ela estava passando por um deserto na vida dela, uma situação difícil. E aí ela relatou para a gente que fazia uma semana que ela não conseguia orar. Tamanho era a dor e o sofrimento que ela estava vivendo. Tamanho era a situação que ela estava enfrentando na alma dela. E aí nossa missão era visitar essa pessoa. Só que o dia dessa pessoa estava tribulado,
trabalhar de manhã, faculdade, estágio à tarde, faculdade à noite, sabe, quando nada dá certo, nada encaixa. E aí ela falou assim para mim, para a Cláudia, assim, eu só consigo receber vocês 10 horas da noite, só que vai ficar muito tarde, é melhor vocês não virem não, vocês vão ter que viajar de volta para casa ainda. Aí eu falei para ela assim, não, nós vamos aqui para conversar com você, como que a gente vai embora? 10 horas da noite nós estamos aí, 10 horas da noite nós entramos na casa dela, nós saímos de lá, já era 00:05, mas para a glória de Deus, a mensagem que ela mandou para nós retornamos para cá, voltando para casa, é assim, eu consegui orar pela primeira vez, depois de que tudo aconteceu na minha vida. E aí ela mandou uma outra mensagem, acho que essa eu nem mandei para a Cláudia ainda, o de hoje foi corrido, né? Ela tem como se fosse uma caixa de promessas, de versículos bíblicos, né? E ela tirou um dos versículos bíblicos, e o versículo dizia assim, tudo que nós dissemos para ela, a respeito daquilo que ela estava vivendo, saiu naquela frase. E ela falou assim, pastor, parece que vocês leram o cartão. Quando eu tirei, eu ouvia vocês dizendo tudo que vocês disseram. Eu creio, irmãos, que Deus vai fazer uma obra na vida dela, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus aqui nessa noite. E aí eu queria que você ficasse bem à vontade. Se você quiser orar aí no teu lugar, como fez o profeta Elias, né, quietinho no seu cantinho, mas com muita fé, com muita confiança, você vai orar. Mas se você quiser vir aqui à frente orar comigo, né, orar conosco aqui, você também pode vir. O importante é a gente colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas situações, as nossas batalhas, os nossos impossíveis, para que Deus opere milagres para a glória do nome dEle. Nós vamos orar neste momento. E eu queria convidar você para orar. Se você quiser orar aí do seu lugar, se você quiser vir aqui à frente orar comigo, nós vamos falar com Deus e colocar nossas vidas diante do Senhor. Soberano Deus, Pai de amor e graça, Senhor, é diante da Tua presença, meu Pai, que nós nos reunimos neste momento em oração. Nós estamos orando, meu Pai, nós estamos clamando, meu Deus, nós estamos implorando o milagre do Senhor sobre as nossas vidas, meu Pai. Talvez muitos de nós estão vivendo situações, enfrentando batalhas por algum tempo, e quem sabe nós deixamos de orar pelos impossíveis, quem sabe nós deixamos de acreditar que o Senhor é poderoso para operar milagres, e por mais que nada sinalize que as coisas vão melhorar, o homem e a mulher de Deus consegue, através dos olhos da fé, através dos ouvidos espirituais, ouvirem e enxergar coisas que estão no teu coração, reservados para nós aqui, Pai eterno, neste lugar. E eu creio que através da oração da fé, eu creio, Pai eterno, que através da persistência, eu creio, meu Deus, que através, meu Deus, de enxergar pequenos sinais da tua parte para as nossas vidas, nós iremos desfrutar de coisas extraordinárias e sobrenaturais da tua mão sobre a nossa vida, Pai. Eu estou orando, meu Deus, neste momento, em favor dos meus irmãos e com os meus irmãos aqui nesta noite, crendo, confiando e acreditando que o Senhor é um Deus poderoso, que é um Deus de milagre, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que consola, um Deus que renova, um Deus que move céus e terra, para que nós sejamos atingidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nossas vidas, e que todas as coisas que nós vivemos possa convergir, para que nós possamos ter a nossa vida cada vez mais próxima do Senhor, transformada e redimida no poder do Teu Espírito Santo. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, meu Pai, por cada um dos Teus filhos, por cada um dos meus irmãos, para que o Senhor abra os seus olhos, para que o Senhor traga percepção, entendimento, discernimento das pequenas coisas de Deus que estão acontecendo na vida deles, Pai, que eles consigam enxergar uma nuvem, não uma nuvem grande, uma nuvem imponente, uma nuvem escura, com raios, com trovões, carregado de uma grande quantidade de água, como uma certeza e uma convicção de uma tempestade está se aproximando. Não, eu gostaria, Espírito Santo,
que nesta noite o Senhor abrisse os nossos olhos e que nós enxergássemos, Pai, que nós conseguíssemos enxergar pequenas coisas que sinalizam, meu Deus, uma obra poderosa que o Senhor está por fazer na nossa vida e no nosso coração. Espírito Santo, permita que o nosso coração se encha de certeza, de convicção, de que o Senhor reinará de maneira poderosa, soberana e única na nossa vida e na nossa alma. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa cada um dos teus filhos, Pai, nesta noite, e nos dá a certeza e a convicção que nós seremos atingidos pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando e agradecidos somos ao Senhor pela tua bondade, pela tua graça e pela tua grande misericórdia nesta noite. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço por tudo, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que o Espírito Santo nos fortaleça para a gente poder caminhar firme nessa proposta, firme nesse projeto que o Senhor tem colocado nas nossas vidas para a glória do nosso Deus. E que o Senhor nos ajude em todo este movimento que nós estamos vivendo, para a gente prevalecer segundo a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, tá, irmãos? Amém. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de amor, muito obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado, Pai eterno, por nos dar a oportunidade de conversarmos com a igreja aqui em Oswaldo Cruz, com os nossos irmãos, falarmos, Pai eterno, desse assunto tão triste, que ainda nos deixa sem palavras, que ainda nos deixa sem saber como lidar com ele, meu Deus. A dor da perda, da ausência, tanto da família pastoral, como das irmãs, meu Deus, nos deixa sem saber como lidar com essa situação. E você tem resposta para muitas coisas. Meu Deus, a gente sabe que a gente depende do Senhor, que a gente confia no Senhor. A gente não sabe, Pai, como fazer, como agir, como lidar, como resolver todos os problemas. Mas a gente sabe que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus santo, que vai cuidar de nós, que vai ajudar a gente em todo esse processo, Pai. E eu oro para que o Senhor nos dê força e graça, para a gente permanecer firme, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, que a gente permaneça inabalável para a honra e para a glória do Teu nome, e que a gente console uns aos outros, Pai, que a gente fale do tema, sabe, que a gente converse, que a gente diga que a gente está com saudade, que a gente chore, meu Deus, muitas vezes, mas que a gente tenha certeza que o Espírito de Deus estará conosco, nos confortando, nos consolando e nos animando, meu Deus, para cumprirmos a missão para a glória do Teu nome. Eu te peço, Pai, permaneça com esta igreja, permaneça conosco, nos dê sabedoria como gestores que somos, como pastores, como seres humanos, e que o Senhor permaneça com a Tua mão estendida sobre nós, e que o Senhor haja sobre nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Por isso, Pai, eu encerro este momento pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande, imenso amor de Deus e a comunhão poderosa do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.